Olá, boa noite. Boa noite. Foi realizada em Lages a primeira audiência com um homem que agrediu a ex-companheira com uma machadinha. A justiça não descarta a possibilidade de o acusado ir à júri popular. Júlia Velasque recebeu nossa equipe hoje na casa dos pais, onde está morando com os filhos no bairro Morro Grande, em Lages. A jovem de apenas 21 anos foi vítima do ex-marido, Paulo César Antonello dos Santos, que em maio deste ano desferiu vários golpes de machadinha no rosto da ex-companheira. Nessas imagens, ainda no hospital, onde ficou internada por 12 dias, é possível ver como a jovem ficou. Hoje, se recuperando do susto e do trauma, ela diz estar bem. Eu até achava que eu ia demorar mais para me recuperar, que eu não ia esquecer tão fácil, mas eu tô bem. Paulo, que se entregou à polícia 3 dias após ter cometido o crime, foi ouvido ontem pelo juiz. A primeira audiência do caso fez Júlia ter novamente contato com o agressor depois do trauma que passou. Não foi bom, né? Não... Foi triste, né, ver ele lá, daquele tipo, eu assim, não queria, né, para nenhum dos dois. Espero que ele saindo de lá, porque ele nunca foi uma pessoa ruim, nunca foi. Então não digo assim que eu espero que ele mude, eu espero que só não se repita, né. Não comigo não vai ter nem oportunidade, mas eu digo com outras pessoas, né. Testemunhas de defesa e acusação também foram ouvidas no fórum da cidade. Segundo o promotor do caso, Joel Rogério Furtado Júnior, ontem foram apresentadas as alegações finais de acusação. E agora a defesa tem até 5 dias para se manifestar. Após isso, o juiz vai decidir se o caso vai a júri popular. Na época, ela teve todos os ossos da face e os dentes quebrados. Agora, se recuperando na casa dos pais, ela aguarda a decisão do juiz. E na Escola de Educação Básica Deise Werner Salles, no bairro Capoeiras, em Florianópolis, os alunos estão assustados. Ontem, a PM precisou usar uma arma de choque para deter um estudante dentro de sala de aula. As salas de aula, quase vazias, confirmam que algo está errado. No início das aulas na manhã de ontem, professores e direção notaram que um aluno estava fora de controle. A polícia foi chamada e deteve o estudante com uma arma de choque, conhecida como taser. A gente tentou por diversas vezes contato com a família, a gente ficou mais ou menos 1 hora tentando ligar para a família, quase 20 ligações, né? Não teve resposta da família, o procedimento daí então a gente ligou para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar nos orientou para que chamássemos a polícia. Para a Polícia Militar Catarinense, a arma de choque não tem restrições e é usada de acordo com a avaliação dos policiais no momento da ocorrência. Os policiais lá naquela situação, como se apresentou, acharam mais viável utilizar a taser. Até porque a taser ela causa uma lesão pequena, assim, o que aconteceu ali, ela fica apenas um machucadinho pequeno, como se fosse uma ferroada de abelha, assim. Então é uma coisa que muitas vezes é menor do que às vezes dar uma queda, um tombo, fazer uma mobilização, acaba sendo mais agressiva, trazendo mais danos do que o próprio uso da taser. Hoje o aluno esteve no Instituto Geral de Perícia, onde fez o exame de corpo de delito. As imagens do circuito de câmeras da escola devem ajudar nas investigações para saber se houve abuso de autoridade por parte dos policiais. Na manhã de hoje, a direção da escola suspendeu as aulas e realizou uma reunião com pais e mães de alunos. A orientação é para que eles atentem ao comportamento dos filhos em casa e aconselhem sobre o uso de drogas na infância e na adolescência. O menor detido ontem sem as boas notas. A gente tem um carinho muito grande por ele e pelos demais alunos. Ele sempre foi nosso aluno desde a primeira série do fundamental, né? E os professores mais antigos dizem que sempre foi um ótimo aluno. 2 empresários e o contador de um frigorífico de Itajaí foram presos em uma força-tarefa da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e GAECO. Eles são acusados de utilizar notas falsas para fraudar o pagamento do ICMS. Os empresários e o contador são deste frigorífico de Itajaí. Eles são acusados de sonegar impostos de carnes em 2 situações. A primeira comprando a mercadoria do Mato Grosso do Sul e de São Paulo com nota fiscal. Mas na hora da venda comercializavam sem a nota e depois vendiam o documento separadamente. Como eles vendiam as mercadorias sem nota, tendo em vista que as empresas do Simples Nacional têm interesse em comprar sem nota fiscal para não serem excluídas do Simples, elas se obrigavam depois, para dar suplemento do caixa, vender as notas fiscais para empresas que tinham interesse nas notas fiscais, para se acreditar tanto no ICMS
como para aumentar os custos, diminuindo o lucro. Em outra situação, eles se aproveitavam do crédito indevido do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Eles pagavam o ICMS em torno de 3% em outro estado e aproveitavam, abatiam do valor aqui a ser pago para Santa Catarina da ordem de 12%. Ou seja, só nesta operação já existia um ganho sobre as compras da ordem de 9%. O esquema foi descoberto depois de uma denúncia feita à Receita Federal. A Força Tarefa investigou a empresa por 8 meses e apresentou o resultado à imprensa na tarde de hoje no Fórum de Itajaí. Além das prisões, foram apreendidos documentos e cerca de 27 veículos, entre motos, caminhões e carros do frigorífico foram sequestrados. Ou seja, estão disponíveis para o trabalho da empresa, que segue funcionando normalmente, mas não podem ser vendidos porque estão à disposição da Justiça. Então há necessidade de que eles fiquem presos para que possamos fazer a busca e apreensão de documentos em locais aonde eles tinham acesso e, sobretudo, para que não tenham ingerência nas testemunhas que nós vamos ouvir ao longo da semana até sexta-feira, em torno de 16 testemunhas, para que não possam também interferir na elucidação dos fatos, que o Ministério busca a verdade real do que está acontecendo, neste caso trazido ao âmbito do Ministério Público. Agora será feita uma auditoria fiscal para comprovar os valores que foram sonegados. A estimativa é que foram 10 milhões de reais na venda da mercadoria sem a nota e na venda da nota e de 20 milhões de reais no crédito indevido do ICMS. Os envolvidos vão responder por crime contra a ordem tributária e provavelmente por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A intenção da Receita Federal é depois cobrar da empresa os impostos sonegados com multas e juros. Nós tentamos contato com o setor que ficou responsável pelo frigorífico, que ainda está em funcionamento, mas não fomos atendidos. E já está no batalhão da Polícia Militar de Itajaí o soldado da PM preso pela DEIC por receptação e tráfico de drogas. Com ele, a Polícia Civil encontrou cocaína, crack e maconha. O soldado Sérgio Marcelo Janoski foi preso na noite de ontem em Itapema. Ele estava com um veículo clonado com registro de roubo em Palhoça. Com o policial também foram encontrados uma pequena quantidade de crack, cocaína, maconha e documentos falsos. Ele prestou depoimento na sede da DEIC na capital e foi encaminhado para o 1º Batalhão da PM de Itajaí, onde permanece preso. Outros policiais militares estão sendo investigados, suspeitos de integrarem uma quadrilha que atua com clonagem de veículos. A pessoa que forneceu, que vendeu o carro para os policiais militares já está presa pela Divisão de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC. E nós estamos trabalhando ainda para identificar outros veículos adquiridos dessa forma. Mais de 30 veículos foram apreendidos e pelo menos 10 integrantes da quadrilha já foram presos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o soldado Sérgio Marcelo Janoski não tem ligação com a quadrilha. Adquiriu o veículo, o Honda Civic, assim como o Vectra, também apreendido na sexta-feira, de um dos membros da quadrilha. Ele já adquiriu o veículo roubado e adulterado. Isso não quer dizer que ele faça parte da quadrilha. A Polícia Militar divulgou uma nota informando que já foram instaurados todos os procedimentos administrativos para apurar a responsabilidade do policial, que pode ser excluído da corporação. E depois do intervalo, cidades catarinenses são contempladas com recurso do governo federal para a restauração de patrimônios artísticos e arquitetônicos. E no Meio Oeste, o prefeito corta 10% do próprio salário para tirar as contas da Prefeitura do Vermelho. Nós voltamos em instantes.